Ei família, um novo episódio de Creative-se começando. Seja bem-vindo a essa mesa e hoje temos uma conversa brabíssima. É uma conversa com 3 líderes diferentes, realidades, momentos de vida e de ministério completamente diferentes e até de país diferente. Tem o Giuseppe Punto, da Itália, tem o Carlinhos Napoli, da Igreja Evangélica Quadrangular de Curitiba, e tenho o Elton, que é um líder de adolescentes na Igreja da Cidade. Eu não falei a Igreja do Punto, o Punto que é da Sabaoth Church, em Milão. E eles trazem, então, perspectivas, momentos diferentes, desafios diferentes, chaves também específicas que eles absorveram na caminhada de liderança de nova geração. Então, eu vou perguntar para eles sobre o comprometimento com Deus dessa nova geração, o que é necessário para viver o avivamento que Deus quer trazer nesse tempo, nessa nova geração, e está uma conversa muito boa. Eu moderei essa conversa na Eleve Conference 2023, me abençoou demais e eu compartilho com você aqui no podcast Creative-se. Então, aproveite. Você está preparado para o nosso talk agora? Quero chamar aqui então Giuseppe Punto. Vem para cá com a pastora Inês, sua tradutora. Vem também para cá Carlinhos Napoli, direto da Igreja Evangélica Quadrangular de Curitiba, também aqui na conferência. E também o Elton, líder do Eleve Extreme, líder de adolescente. Tem adolescente aí, gente? Tem que ter a representatividade, né? Líder de jovem, líder de adolescente. Quem foi abençoado pela palavra do Punto? Fortíssima. Muito boa. E a gente vai ter um painel agora para fechar esse tempo. Depois a gente vai ter um tempo de oração, a gente vai falar sobre a liderança, sobre o ministério. E eu queria começar aqui, o Punto falou algo que mexe muito com o ambiente de liderança de nova geração. Ele falou que às vezes nós não estamos vivendo um avivamento, que a gente tem uma galera muito bem intencionada, mas não é uma galera consagrada, não tem um compromisso com Deus de verdade. E ele falou também que às vezes a gente confunde uma vida abençoada com uma vida confortável. Essa é uma leitura de uma realidade. Eu queria ouvir aqui dos nossos líderes convidados como nós geramos um ambiente de comprometimento. Como que no Ministério de Juventude nós podemos gerar jovens e adolescentes comprometidos com Deus, consagrados e que vão gerar esse avivamento. Eu vou começar ali no Elton, depois Napoli, depois Punto. Tá me ouvindo aí? Cara, eu acho que quando eu penso em comprometimento, né? Eu acho que assim é muito importante a gente falar sobre isso. Eu penso sempre que está relacionado com paixão, né? Aquele cara que escreveu O Pequeno Príncipe, Charles Saint-Exupéry, né, é o nome dele. Ele tem uma frase que eu gosto que ele... Eu nunca consegui falar o nome dele. Nem eu. Se tiver alguém que fala francês aí, pardon. Aí ele ele fala assim, né? Que se você quiser que as pessoas construam um navio, você não pode entregar para elas um manual de como construir um navio. Você precisa fazer com que elas se apaixonem pelo oceano. E eu acho que às vezes quando a gente fala de liderança, de equipe, às vezes a gente entrega um manual de liderança, mas a gente não faz com que as pessoas se apaixonem pela visão, se apaixonem por Jesus. Então às vezes a gente tem um monte de líder que eles estão lendo livros sobre liderança, mas eles não estão olhando para onde eles deveriam estar olhando. Eles não estão apaixonados pelo que eles deveriam estar apaixonados. Então é como um casamento sem amor, né? Então assim, a pessoa vai estar naquele compromisso ali, mas assim, vai ser chato para ela, vai desgastar, ela não vai querer estar ali realmente e o compromisso dela vai ser limitado, né? Mas quando a gente é apaixonado, a gente se entrega 100%, a gente se consagra 100% e a gente está disposto a fazer loucuras por amor, né? Então eu acho que quando a gente fala de compromisso, a gente volta nesse tema de paixão. Eu acho que como que a gente pode ter uma juventude compromissada com Jesus? Nós precisamos ter uma juventude apaixonada por Jesus. Então assim, é o que você falou, né? Eu ser abençoado por Deus não necessariamente me faz ser apaixonado por Deus. Às vezes nosso ministério, que o Giuseppe pregou, né? Cara, eu quero ter uma rede social lotada. Tipo, eu quero falar de Jesus para as nações, mas a gente não tem a gente quer muito falar de Jesus, mas a gente não quer tanto ouvir de Jesus, né?
Então eu acho que a paixão, ela gera compromisso, e o compromisso, ele vai gerando combustível para a paixão não deixar de acontecer, né? Eu acho que está muito ligado os dois. Muito bom, muito bom. Então transfira paixão e não o que tem que ser feito. Essa é a chave. E você está nessa fase, né, Elton? Loucuras de amor, né? Ah, Raquel. É isso aí. Agora eu entendi de onde é que veio a inspiração. Jesus também, obviamente. Qualquer né? coisa a gente perguntar pro Elton, ele fala de paixão, de amor. É lindo o amor. É isso aí. O Elton ficou noivo, gente, alguns dias atrás. Né? Então... Aproveitando o assunto, eu vi que o Alan falou de solteiro, eu vi muito adolescente levantando, hein, gente? Cheio de gracinha, hein? Adolescente, não vai namorar leve compras, não. Não tá na hora, não. Fala, Napoli. Okay. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu acredito que a gente valoriza e a gente se compromete com aquilo que custa. Quando a gente compra um telefone mais caro, logo a gente vai e coloca uma película e compra uma capinha boa, porque a gente quer que ele dure mais. E Jesus fala sobre isso. Jesus fala sobre isso em Lucas capítulo 14. Jesus conta uma parábola sobre o preço do discipulado. E Jesus conta essa parábola no meio de um monte de gente que teoricamente era crente, que eram seguidores. Então eu entendo que Jesus estava fazendo uma diferença entre aquele que era multidão, aquele que estava lá por causa do movimento, porque gostava de ouvir Jesus pregar, porque talvez tinha outras meninas solteiras também na multidão e ele estava tentando encontrar alguém. Mas aí nesse contexto Jesus começa a pensar alguns que realmente queriam se compromissar com a missão, com aquilo que ele estava fazendo. E ele fala, olha, se você não abandonar os seus pais, o seu pai e a sua mãe, se você não deixar sua família por amor a mim, você não serve para ser o meu discípulo. Se um pastor de vocês aqui hoje, se o Elton dissesse isso para vocês hoje, ou o pastor Marcos dissesse isso para vocês hoje, vocês iam dizer, esse cara tá maluco. Eu acho que eu também diria, esse cara tá maluco. Mas era esse ponto de compromisso que Jesus queria que a gente entendesse, que ele estava exigindo aos seus discípulos. No mesmo contexto, ele fala, se você não carregar a sua cruz. Só que Jesus não tinha sido crucificado ainda, não tinha aquela ideia da cruz de Jesus. A cruz era a condenação à morte, então ele está dizendo também, além de abandonar sua família, você tem que estar disposto a morrer por mim, a ser condenado a ponto de morrer numa cruz por mim. Jesus não estava obrigando ninguém a fazer isso. Mas ele estava mostrando qual que era o nível de comprometimento que eles precisavam ter para seus discípulos. E eu acho que às vezes a gente como líder, nós falhamos em exigir o preço que deve ser pago. Ou ao menos explicar qual é o preço de ser um verdadeiro discípulo. A gente quer muito que tenha movimento, a gente quer muito que tenha galera, a gente quer ver a igreja cheia, a gente quer ter um Instagram lotado. E aí por conta disso a gente acaba diluindo a nossa mensagem. A gente acaba também diluindo o nosso nível de compromisso a um ponto que ele não exige quase nada. Mas se nós formos olhar para a nossa vida como um todo, todas as conquistas, todas as vitórias, todas as grandes realizações, elas têm um preço. Se você quer ter um diploma de faculdade, você tem que estudar todos os anos e passar em todas as matérias. Se você quer comprar uma casa, você tem que economizar para comprar aquela casa. E, inclusive é isso que Jesus faz. A parábola seguinte é sobre a construção da torre. Ele fala, quem antes de construir uma torre não senta e não calcula para que antes de começar a construir saiba que vai conseguir terminar. Caso contrário, ele vai ter que parar a obra no meio e ele vai ser envergonhado. Então eu como líder tenho a obrigação de olhar para os meus liderados e falar para eles claramente, olha, isso vai te custar toda a sua vida. Paulinho falou sobre isso agora há pouco aqui. Isso vai custar talvez o seu tempo de lazer. Você vai ter que abrir mão de coisas que uma pessoa que não assumiu esse compromisso não precisaria abrir mão. Mas porque você assumiu esse compromisso, você vai ter que abrir mão sim. Você vai ter que abrir mão talvez de coisas que você gostaria aí, que são seculares, que às vezes não são pecado, mas porque você é um líder e não pode dar brecha, você vai ter que abrir mão disso. Você vai ter que cuidar com as coisas que você fala, esse é um preço a ser pago. Você vai ter que cuidar com as coisas que você veste, isso é uma coisa que é um preço a ser pago. E assim por diante. Eu acho que a gente tem falado muito pouco sobre o preço.
E aí, por conta disso, a gente tem pessoas que não entendem o valor do compromisso. Muito bom. Eu acho que às vezes os líderes têm medo de pedir compromisso e as pessoas o deixarem, né? Sem dúvida. É a codependência, né? E pedir o compromisso vai atestar o nível da sua liderança também. Se você está amando as pessoas verdadeiramente, se você está andando com elas, se você está seguindo Jesus, se é uma referência, quando você pede um compromisso, não é um pedido aleatório. É algo que vem de um ambiente, não é verdade? E um líder que não pede um compromisso não está liderando. Ele está seguindo a galera. Ele não está pedindo compromisso com nada. Então um líder tem que saber pedir e desafiar as pessoas a darem um próximo passo de compromisso com Deus. Muito bom, obrigado Carlinhos. Eu quero ouvir o ponto agora. Um aplauso aqui para o Carlinhos, a resposta sensacional. Eu virei rápido e cortei o aplauso. È uno dei temi che mi appassiona di più questo. Esse é um dos temas que mais me apaixonam. E sono assolutamente d'accordo con loro. E eu su sou questo. 100% de acordo com vocês sobre Dobbiamo isso. appassionare questa generazione. Nós devemos apaixonar essa geração. E uno dei significati di passione E um dos significados de paixão è resistenza nella sofferenza. é resistência no sofrimento. È per questo che si chiama la passione di Gesù. É por isso que se chama a paixão de Jesus. Quindi dobbiamo educare la nostra generazione Devemos educar a nossa geração a resistere alla pressione. a resistir à pressão. Però sociologicamente veniamo da un periodo storico Mas sociologicamente estamos vindo de um período histórico in cui i nostri ragazzi hanno tutto em que os nossos jovens têm tudo e non gli manca nulla. e não falta nada para E eles. quindi non hanno il desiderio. Então eles não têm desejo. Desiderio deriva da assenza di stelle. O desejo vem da falta de não ter. Quindi loro non notano questo tipo di necessità. Mas eles não têm essa necessidade. Perché hanno tutto quanto. Porque eles têm tudo. Anche i miei ragazzi, quelli che sono nati con me, Os meus jovens também, aqueles que nasceram comigo. hanno palchi, luci, Eles têm musica, palco, tutto. luz, música, tudo. E quindi non hanno sofferto come il mio pastore Então, per costruire eles tutto. não sofreram como a minha pastora para construir as coisas. Quindi quello che cerchiamo di fare è fargli capire che ne vale la pena. E aquilo que devemos então fazer é para que eles levar eles a entenderem que vale a pena. Però non è facile, Mas não é fácil, perché ci sono anche le famiglie. porque tem a família. E quindi se in casa c'è un tipo di educazione, Então, se em casa eles têm um tipo de educação, io non posso salvare il mondo. eu não posso salvar o mundo. Quindi c'è stato un momento in cui la mia ansia è dovuta andare via. Teve um momento que eu tive que entregar a minha ansiedade. E io non posso fare tutto come pastore dei giovani. Eu não posso fazer tudo como pastor de Quello che jovens. posso fare è spingerli O que eu posso fazer é empurrá-los ad avere un impatto con lo Spirito Santo, para que eles possam ser impactados pelo Espírito Santo. a insegnargli la Bibbia. A ensiná-los a palavra de Deus, a Bíblia. E poi quello che diceva Carligno, E aquilo que dizia Carlinho, che Gesù diceva: se devi odiare tuo padre e tua madre. que Jesus dizia, se você deve odiar o seu pai e a sua mãe. Il problema era questo termine, odio. O problema é esse termo, ódio. Ma io riflettevo su questo verso. E eu estava pensando sobre esse versículo. Ma scusa, tu hai detto che devo amare i miei nemici, Mas Jesus, você disse que eu devo amar os meus inimigos. che devo amare gli altri come me stesso. Eu devo amar o próximo como a mim mesmo. E ora mi stai dicendo che devo odiare tutte le altre Mas cose. agora você está me dizendo que eu devo odiar todo o resto? E lo Spirito Santo mi diceva: O Espírito Santo me disse, il tuo amore per me, o teu amor por mim, paragonato al tuo amore per le altre cose, em comparação com o teu amor pelas outras coisas, deve essere talmente alto tem que ser tão alto che rispetto all'amore per le altre cose, que em comparação com o amor que você tem pelas outras coisas, o meglio che il tuo amore per le altre cose que o teu amor pelas outras deve coisas sembrare odio tem que parecer como se fosse ódio, rispetto all'amore che tu hai per em me. comparação ao amor que você tem por mim. È solo una questione di priorità. É uma questão de prioridade. Però si potrebbero dire sicuramente tantissime altre cose. E nós poderíamos dizer tantas outras coisas. Io credo che oggi dobbiamo davvero insegnare la Bibbia, O que eu creio é que nós devemos hoje realmente ensinar a Bíblia, perché quella è la verità. porque essa é a E verdade. quella mi convince che ne vale la pena. E a Bíblia me convence que vale a pena. Perché molti pastori Porque muitos pastores
Io dico ai miei ragazzi, Eu digo para os meus jovens, io non sono il vostro motivatore. eu não sou o motivador de vocês. Io nelle aziende faccio il motivatore, Eu trabalho com motivação nas empresas, ma io in chiesa non lo posso fare. mas na igreja eu não quero trabalhar assim. Perché con quello che sta succedendo ora, Porque com aquilo que está acontecendo hoje, sta scoppiando la guerra. está estourando a guerra. L'Italia entrerà in guerra fra poco. A Itália daqui a pouco vai entrar na guerra. L'Inghilterra sta entrando in A guerra. Inglaterra já está entrando na guerra. Probabilmente i ragazzi rimarranno da soli. Talvez os jovens fiquem sozinhos. Quindi capisci che non c'è il motivatore con loro. Então eles não vão ter alguém que esteja ali motivando È eles. per questo che è lo Spirito Santo che deve iniziare proprio É por isso que é o Espírito Santo que deve estar nesse lugar de motivar. Nós não podemos ser motivadores de auditório ou animadores de auditório, né? O Punto falou algo no GKPN, quando a gente estava, né? Que líderes de jovens não precisam de um palhaço. Precisam de uma família espiritual. Precisam de um pai. E isso foi tão relevante, né? Tão importante, uma reflexão tão importante que nós precisamos fazer hoje em dia. E algo que me chamou muita atenção também na mensagem, indo para o final, eu quero processar aqui, aplicar aquilo que a gente está recebendo, para que a gente tenha ainda algo de valor, algo ainda de mais valor para nós, aquilo que a gente recebeu, foi sobre perseverança. E acredito que a gente tem às vezes aquele pensamento de desistência. Eu estou liderando jovens há 18 anos, tirei a CNH, né, do Ministério com Jovens. O Punto está liderando há 15. O Carlinhos há quanto tempo? 13. 13 anos. O Elton há meses, entendeu? E aí... Por isso que ele está animado. Ele é o mais... E aí... E o menos calvo. E aí eu queria simplesmente assim... Como lidar com pensamentos de desistência? Tá? Você já pensou em desistir? O que você faz quando bate, sabe? Você tem que resistir, né? Essa definição de paixão, resistir ao sofrimento. Você tem que resistir à vontade de desistir. Você tem que ter escolhas nessa situação. O que você faz quando esse tipo de pensamento chega? Queria agora voltar, né? Do Punto até o Elton. Ok. Io ho un bigliettino sulla mia scrivania. Eu tenho um bilhetinho na minha mesa. È un post-it giallo. É um post-it amarelo. L'ho scritto 15 anni fa. E eu escrevi há 15 anos. E c'è scritto per chi lo fai. E está escrito assim, para aqueles que fazem. Perché ci sono state delle volte Porque muitas in vezes cui volevo mollare que eu queria deixar. perché lo facevo per le persone. Porque eu estava fazendo para as O pessoas. per far piacere al mio pastore. Ou então para agradar a minha pastora. Per dimostrargli che stavo crescendo. Para demonstrar para ela que eu estava E crescendo. quindi che potevo rimanere a fare il pastore dei giovani. Então que ela podia confiar em mim para ser pastor dos O jovens. per mostrare agli altri che ero bravo. Ou então para mostrar para os outros que eu era capaz. Ma questo mi ha messo molta ansia. Mas isso me trouxe muita ansiedade. E quindi dovevo lottare con questi pensieri. Então eu tinha que lutar com esses pensamentos. Quando ho questi pensieri nella mia testa, Então quando eu penso isso, io li confesso. eu confesso. Confessa i tuoi pensieri per renderli prigionieri. Confesse os seus pensamentos para que você possa prender os teus pensamentos, para que você possa... Ci sono due persone a cui confesso le cose. Existem duas pessoas para quem eu confesso as coisas. La prima è mia moglie. A primeira é minha mulher. Confesso tutto a lei. Eu confesso tudo para ela. Noi ci confessiamo anche le tentazioni. Nós confessamos um para o outro as nossas tentações. Sabato parlerò di sessualità. Sábado eu vou falar sobre sexualidade. E noi confessiamo anche le tentazioni E sessuali. nós confessamos um para o outro as tentações E sexuais. poi il mio pastore. E depois a minha pastora. Quello che mi ha salvato e mi salva la vita O que me salvou, me salva a minha vida, è il discepolato col mio pastore. é o discipulado com a pastora. È il rendere conto. É o prestar contas. Perché quando faccio il discepolato Porque quando eu estou fazendo o discipulado, quando eu estou sendo discipulado, devo togliere la mia armatura eu devo retirar a minha armadura. e devo essere vulnerabile. E eu devo me mostrar vulnerável. Non sono una superstar, Eu não sou uma super estrela. ma sono un ragazzo che vuole mollare. Eu sou um jovem que estou com vontade de deixar tudo. E quindi parlare col mio pastore o con mia moglie mi aiuta. Então falar com a minha pastora e com a minha mulher me ajudam. Non tenete niente dentro. Não
mantenha nada dentro de você. Perché il diavolo lavora al buio. Porque o diabo trabalha com a escuridão. E qualsiasi cosa rimarrà al buio E qualquer coisa que fique no escuro diventerà una bomba d'orologeria nella vostra vita. será uma bomba relógio na tua vida. Produrrà depressione, Vai produzir depressão, ansia ansiedade, attacchi di panico ataque de pânico e tante altre e cose tantas outras coisas. che è facile viverle nel ministero. Que é fácil viver no ministério. Quindi abbiamo bisogno di aiuto. Essas coisas acontecem facilmente no ministério, por isso precisamos de ajuda. E ci sono anche dei professionisti. E existem até mesmo profissionais. Perché oggi più che mai si parla di salute mentale nel ministero. Porque hoje, mais do que nunca, se fala sobre saúde mental no ministério. Per me il discepolato è fondamentale. Para mim, o discipulado é fundamental. Belíssimo. Bravíssimo. Eu acho que pensar em desistir, se você está no Ministério de Jovens aí há pelo menos... Jovens e adolescentes, pelo menos uns 5 anos, com certeza você já pensou em desistir. Se você não pensou em desistir, tem alguma coisa errada. Você não está se expondo o suficiente, você não está trabalhando o suficiente. Né? Concordam comigo aí ou não? Eu vou na mesma linha do que o Giuseppe falou. Era exatamente isso que eu tinha pensado quando o pastor Marcos fez a pergunta. Todas as vezes que eu pensei em parar, eu confessei. Mas antes de conversar também com a minha esposa, porque ela já ouviu isso de mim algumas vezes, eu me ajoelhei e confessei a Deus. Eu fiz orações, talvez, entre as orações mais sinceras da minha vida, perguntando para o Senhor se realmente eu estava fazendo o que eu deveria fazer. Algumas vezes eu perguntava para Deus se eu tinha alguma outra opção. Outras vezes eu até tentei outras opções em paralelo e serviram simplesmente para me mostrar que Deus continuava insistindo e pacientemente Ele continuava me conduzindo na direção daquilo que Ele tem. E uma segunda coisa, anualmente eu converso com o meu pastor e, óbvio, eu converso com ele com mais frequência, mas anualmente sobre esse assunto, anualmente eu converso com ele e coloco todas as coisas que eu estou fazendo à disposição dele. Eu falo, pastor, o senhor gostaria que eu continuasse fazendo isso? O senhor gostaria que eu continuasse pastoreando os jovens? Eu também sou ministro de louvor, tenho uma banda que toca, então eu pergunto, o senhor gostaria que eu continuasse? O senhor acha que faz sentido eu continuar? Então eu consigo ter uma perspectiva externa daquilo que eu estou fazendo. E essa perspectiva externa de alguém que me conhece, alguém que conhece o meu coração, alguém que conhece a minha vida, que conhece o meu compromisso, me ajuda muito a enxergar de um outro lado. De um outro lado diferente daquele lado que naquele momento está me atrapalhando. Às vezes o cansaço atrapalha, a frustração atrapalha, o volume de trabalho às vezes atrapalha. Então quando você tem uma perspectiva externa de alguém que realmente te conhece, de alguém que realmente te ama, como a tua esposa, o teu pastor, um amigo muito próximo, isso sem dúvida nenhuma te faz continuar. Sim. Sensacional, Bellissimo. muito bom. Bravíssimo. Bravissimo. Prego. Bravíssimo. Bravissimo. Mas para você falar italiano, você não pode falar bravíssimo, você tem que mexer a mão. Bravíssimo. Faz aí, fala para a pessoa que está do seu lado. Bravíssimo. Bravíssimo. Fala, Elton. Você ouviu tudo. Eu falei para ele em off aqui, eu falei, pô, cara, se você falar que vai desistir em 4 meses, os caras vão te mandar embora. Pô. Elton, fala pra gente. Eu acho que, assim como o José pregou, né? Eu como um nascido aí na geração Z, eu tenho uma dificuldade de ser resistente nas coisas. Então eu preciso me esforçar muito para não desistir das coisas. Né? Eu preciso me esforçar muito para concluir as coisas que eu começo, né? E eu acho que quando a gente traz isso, às vezes, para um relacionamento com Deus, para talvez um curso que eu vou fazer, eu sempre tento lembrar do porquê eu comecei a fazer aquilo, né, em primeiro lugar. Eu acho que confessar e você ter um grupo de apoio, pessoas que vão te ouvir, vão te colocar no caminho, né, apontar o dedo na sua cara e falar, mano, você está viajando e tal. Eu acho que isso é muito importante. Mas também, assim, eu sempre ter escrito em algum lugar, ou sempre me lembrar do porquê que eu comecei. Né, isso que não vai me deixar parar. E entender que principalmente caminhar com Jesus e ministério com jovens e adolescentes é um constante esforço de
colocar o coração no lugar certo, né? De recolocar o coração, de recalcular a rota, né? Então, assim, às vezes, por que eu estou pensando em desistir? Porque o meu coração está mais naquilo que está me afetando do que no motivo do porquê eu comecei, né? Então, um exemplo que eu gosto muito é de Pedro e João, né? Pedro, ele passou a vida inteira, né, falando assim, Jesus, eu te amo demais. Jesus, eu sou o cara que mais te ama na vida. Jesus, eu estou com você até o final. E ele acabou traindo Jesus, né, negando Jesus 3 vezes ali. E João, ele passou a vida falando, olha, eu sou amado por Jesus. Olha, Jesus, eu sou o mais amado por você. Olha, eu estou aqui não porque eu te amo, mas porque você me ama. E aí, no final, ele permaneceu, sabe? E eu acho que, às vezes, a gente faz as coisas muito tentando gerar algo em Deus, né? Então, Deus, eu estou aqui liderando porque, eu quero que o Senhor me note. Eu quero que o Senhor veja o que está acontecendo. E aí, quando as coisas não estão acontecendo, a gente começa a desanimar. E a gente fala, cara, o culto, a galera não está indo. A galera não está evangelizando. As células não estão multiplicando. E a gente começa a desanimar. Porque o nosso coração está mais naquilo que a gente está tentando gerar do que naquilo que Jesus já gerou em nós no começo. Então, por que eu quero desistir? Porque eu não vejo resultado neles. Mas por que eu continuo? Porque aquele que me chamou é muito mais importante do que isso. É muito maior do que isso. Então, acho que é um constante trabalho de me lembrar de, tipo assim, cara, por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou aqui? Né? Eu não lidero adolescentes porque tinha uma vaga. Né? Eu não lidero adolescentes porque você me convidou um dia. Não lidero adolescentes porque eu sou o melhor em liderar adolescentes. Né? Eu sou o melhor, tem que acreditar. Não. Eu lidero adolescentes porque Jesus me chamou. E Ele colocou em mim um amor por essa nova geração. Né? Então, quando eu pensar em desistir, eu falo, cara, tudo isso, todos os contras, que tem alguns, né, todos os problemas, não podem ser maior do que o chamado que Jesus tem para minha vida. Não podem ser maior do que o sim que eu disse para Ele lá no começo. Né? Então, assim, cara, eu sou fiel a Ele, eu sou fiel ao sentimento que Ele gerou em mim, ao sonho que Ele gerou em mim e ao sim que eu disse para Ele. Eu não sou fiel a resultados, eu não sou fiel à minha habilidade, à minha capacidade, mas eu sou fiel naquele que me chamou. Né? Então, permaneça. Bravo. Sensacional. Bravíssimo. Bravíssimo. E olha só, gente, eu faço coro com cada resposta aqui, muito boas, a prestação de contas, você ter alguém que tem uma perspectiva de fora, você reavaliar se tem que continuar e você, ao invés de desistir, ter uma perspectiva de mudança de fase, você lembrar quem te chamou. E algo que eu queria também colocar para você, se conheça, faça um exame pessoal. Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente funciona de outro jeito, e isso é importante você fazer esse exame pessoal e moldar a sua rotina, as suas decisões naquilo que você viu, que Deus te mostrou, que o Espírito Santo te mostrou, tá? Isso é muito importante, amém? Muito obrigado por cada resposta, muito obrigado por tudo que vocês trouxeram, tá? E eu penso que Deus está fazendo algo tão incrível aqui. Tem gente que não vai desistir por causa da mensagem dessa noite. Amém, amém. Tem gente que vai amar mais Jesus por causa dessa mensagem também. Amém. E que também vão aprender a lidar com pressão e a superar desafios com exemplos e conselhos que vocês deram. E aí, essa conversa ativou você, edificou você, inspirou você? Alguma coisa mudou? Qual foi um ponto alto? Compartilhe uma frase, compartilhe algo que Deus falou com você, compartilhe com alguém e também volte semana que vem para pegar o guia em PDF dessa conversa e assistir um novo episódio de Criative-se. Criative-se! O extraordinário te aguarda em Jesus.